E aí pessoal, beleza? Tô de volta toda sexta-feira, igual tô tendo recentemente, mais um vídeo aqui pra vocês. E gente, hoje eu quero falar sobre algo que o Senhor Jesus queimou no meu coração recentemente. Eu tava estudando geografia, geografia da escola mesmo, peguei uns livros pra dar uma lida, pra lembrar a matéria assim. E cara, eu vi um negócio interessante que eu tava revendo sobre a densidade demográfica, sobre questão de população. E sabe, eu achei um negócio interessante que eu li, eu lembrei do meu professor Bruno de Geografia, ele falando sobre um lugar ser muito populoso, porém pouco povoado, o que indica uma baixa densidade demográfica. E sabe, quando eu li isso, Deus me deu uma palavra assim, eu comecei a ficar mal por dentro, porque o Brasil, não sei se vocês têm essa informação, mas o Brasil hoje tem mais de 35% da população sendo cristã. Eu vou até colocar a porcentagem certinha aqui. E assim, é uma porcentagem muito alta de servos do Senhor Jesus, de discípulos de Jesus. E sabe, isso me deixa triste, de certo modo, essa questão da densidade demográfica, né? Eu fiz essa analogia por conta do seguinte: nós hoje temos um itinerário gigantesco de homens e mulheres de Deus. Nós temos muitas pessoas que poderiam estar tocando as esferas da sociedade, poderiam estar transformando aquilo que nós temos. Mas eu vejo que isso talvez na prática não se traduza dessa forma. A palavra de Deus fala em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, que fala assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é verdade. Aquele que invocar e admitir que o Senhor Jesus Cristo é seu único e Senhor Salvador, esse recebe a salvação. Mas a palavra de Deus fala em Romanos 10, no versículo 14, logo abaixo do 13, a palavra fala: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz dos que clamam o evangelho. Sabe, eu acho interessante porque a gente tem nas nossas mãos a chave da vida eterna, né? E, cara, John Piper, ele falava que o evangelho, acho que na verdade é o A.W. Tozer, ele falava que o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde ele encontrou o pão. E é sobre isso, nós todos somos pecadores, nós todos carecemos da glória de Deus. Mas, cara, quantas vezes nós, que somos essa porcentagem de cristãos no Brasil, temos sido intencionais em pregar o evangelho? Quantas vezes nós temos sido pessoas que são apaixonadas por Jesus, a ponto de ver a outra pessoa e saber que ela está a caminho do inferno e não falar nada? Sabe, eu acredito que nós devemos ser mais intencionais no nosso dia a dia. Eu vejo que é muito importante que nós saiamos para pregar o evangelho de forma intencional mesmo, tipo assim, pegar uma tarde de um sábado, ir na represa e pregar o evangelho, ir no centro da cidade, na praça e pregar o evangelho, orar por cura, por transformação. Isso é muito bom. Mas, cara, quantas vezes nós, como cristãos, pregamos o evangelho no dia a dia? Cara, a gente vai comprar alguma coisa, não precisa ficar pregando para a pessoa, mas ter uma intencionalidade de manifestar o reino de Deus para aquela pessoa, sabe? Uma coisa que eu aprendi a fazer recentemente, estou aprendendo na verdade, não tenho sido tão bom nisso, devo melhorar, mas é a questão de orar por pessoas, sabe? Às vezes a pessoa ela vem e troca uma ideia com você, ou ela vem fazer um serviço, igual há um tempo atrás veio um cara que arrumou uma geladeira de casa, e cara, depois do serviço eu falei: mano, você fez um serviço muito bom, posso orar pela tua vida? E cara, eu orei pela vida dele ali. E é isso, mano, é manifestar o reino de Deus através das coisas simples. Sabe, às vezes você tá na rua, você vê uma pessoa de muleta, mano, você passa reto. Cara, você poderia parar e orar por cura para aquela pessoa? Jesus cura, Jesus está vivo, Ele cura. Sabe, eu acredito que nós temos que ser uma igreja mais apaixonada por Jesus e uma igreja dotada do santo desespero. Aquele desespero de ver gente sendo salva, de ver gente sendo transformada pelo Evangelho. E eu vejo isso porque, voltando agora à questão do muito populoso e pouco povoado, por mais que nós temos uma quantidade numérica, nós temos um valor de cristãos muito alto, nós temos muitos cristãos hoje no Brasil, qual a porcentagem desses cristãos que estão sendo intencionais em ver o Evangelho? E eu falo isso por mim, sabe? Eu mesmo me incluo nesse número. Eu acredito que eu poderia estar fazendo mais pelo reino. Então, esse vídeo é um pedido, na verdade, para você que é um servo de Jesus, para você que é um seguidor do Senhor, que você seja mais intencional, que você seja uma pessoa que realmente faça tudo para a honra e para a glória de Deus. A palavra fala que quer comais, quer bebais, faça tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fala tudo como se fosse para Deus. Então nós devemos fazer todas as coisas como se fosse para o Senhor.
e dessa forma transformar a nossa sociedade. Sabe, eu acredito que se nós agíssemos de acordo com as Escrituras, se nós seguíssemos o modelo perfeito que é Jesus, a nossa nação hoje não estaria do jeito que está. Cara, como é que a gente pode falar que o Brasil é um país que tem 1/3 da população basicamente cristã, e ainda assim, cara, é o país que tem o tanto de morte que tem, o tanto de assalto, o tanto de crime que tem? Isso não condiz com a natureza do reino. Então, isso é culpa nossa, como cristãos, de não manifestarmos o suficiente o reino de Deus. Porque a graça, ela é irresistível. Se nós, como cristãos, manifestarmos de forma objetiva e de forma verdadeira o reino de Deus, não tem como aquele que não segue não ser apaixonado, não ser tocado. Sabe? Se a gente pegar todos os homens da história que foram tocados pela glória de Deus, não existe um que se manteve do mesmo jeito. Então eu acredito que nós devemos ser intencionais, nós devemos ser diretos e nos posicionarmos como cristãos. Nós devemos fazer a diferença. Não importa se você é um neófito ou se você na igreja há 30 anos, você deve ser apaixonado por Jesus e através dessa paixão, desse fogo de amor pelo Senhor, ter esse santo desespero, igual eu comentei, de ver gente sendo salva, de ver gente sendo transformada pelo Evangelho. Então, Jesus, eu peço que o Senhor toque no teu coração, toque no meu coração, e toque no coração de todos os cristãos do Brasil para que nós sejamos mais intencionais em pregar o Evangelho. Que nós sejamos atores que manifestam Romanos 10:17, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E que nós possamos então dessa forma pregar o Evangelho a toda criatura, cumprir a grande comissão de Marcos 16:15 e dessa forma transformar a nossa sociedade. Eu acredito que o Brasil tem um potencial incrível para ser um país maravilhoso, mas para isso nós cristãos, que somos hoje a maioria, precisamos fazer a diferença. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e comece a ser intencional nas coisas pequenas, nas coisas médias e nas coisas grandes. Ore por cura, ore por transformação, mas também anuncie ao Senhor de forma simples. O Evangelho puro e simples transforma. Eu tenho certeza disso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique com Deus. Amo a vida de vocês e até a próxima. Nossa, tá longe.